Spike Lee tem chances no próximo e peculiar Oscar 2021 com o seu novo filme estreando na plataforma de streaming. O aclamado cineasta, que por sinal também é negro, veio com tudo com os dois pés no peito, trazendo uma produção que não apenas tem tudo a ver com o movimento Black Lives Matter, como também é um grande tapa na cara, um soco na boca do estômago e vai fazer você refletir muito mais sobre não apenas os movimentos negros, mas principalmente tudo aquilo que eles já sofreram ao longo das últimas décadas. Vem comigo porque eu tô super cheio de vontade. E também tô, tô aqui com meu iPad aqui. E também estou super a caráter para conversarmos sobre Destacamento Blood, nova produção original da Netflix. Fala, meus queridos, aqui é a Rafa Gomes do Flick Geek. Não temos muito tempo a perder não, então aproveita que você já chegou aqui e já se inscreve no meu canal também, ok? Não esquece de botar o sininho para tocar, para que todas as vezes que entrar um vídeo novo, você possa ser avisado. Agora vamos lá falar de Destacamento Blood, uma das produções mais aguardadas de 2020 e que, graças a Deus, chegou até nós por conta da Netflix. Com os cinemas fechados, né, a gente tá num momento de muita incerteza e esse filme originalmente ia ser lançado em um festival de cinema. Só que como nós estamos com os cinemas de portas fechadas, a produção chegou mais cedo na plataforma de streaming e também é elegível ao Oscar. Mas a gente está aqui para falar sobre a trama dessa produção, que acompanha um grupo de 5 ex-combatentes do Vietnã, que agora já pessoas bem mais velhas, homens formados, que até possuem seus próprios filhos, decidem voltar ao Vietnã para conseguir resgatar os restos mortais do seu ex-comandante e, é claro, a fim de também ir atrás de um tesouro que eles haviam enterrado na época que eles estavam na guerra. Só que essa jornada vai ser uma jornada não apenas de muita autodescoberta, mas também vai colocar em xeque o nível de amizade desse grupo de 5 amigos que se auto-intitulam de Bloods. Por isso que o nome do filme se chama Destacamento Blood. E no meio dessa jornada, não apenas as memórias do passado vão atormentá-los, fazendo com que eles comecem a ter reflexões ainda mais profundas sobre suas próprias vidas, como eles também vão começar a encarar novos desafios, se lembrando que, de fato, embora a guerra original tenha acabado, a guerra em si vai sempre continuar perseguindo-os, ainda que seja nas suas próprias mentes. Então, gente, essa produção é uma produção que não apenas explora um grupo de protagonistas negros no contexto da Guerra do Vietnã, como também traz um background histórico que muitos de nós ainda não conhecemos. Tem muita gente que não acompanha a história norte-americana. Eu, particularmente, sempre tive um interesse gigantesco, então desde a minha infância e adolescência eu estudo muito sobre a história dos Estados Unidos, principalmente as guerras que envolvem o país. O período da Guerra do Vietnã também coincide com o período da luta pelos direitos civis dos negros, que era uma luta coordenada pelo Martin Luther King e também pelo Malcolm X, que são 2 líderes sociopolíticos que foram fundamentais para o país, fundamentais para o mundo também, e que também tinham os seus princípios e as suas próprias formas de atuação. Além disso, no meio desse conflito interno que os Estados Unidos sofria, que era um conflito racial gigantesco, a própria força policial norte-americana não apenas estava matando muitos jovens que estavam protestando em prol dos direitos dos negros, à medida que também convocava muitos desses negros para lutarem na guerra. Então é um período que, assim, psicológica, social, política e também estruturalmente falando, é muito complexo, cheio de contrastes, cheio também de coisas confusas e até mesmo incoerências dentro do próprio governo e da forma como a população estava tocando a sua vida naquela época. Era um momento que era extremamente delicado para todo o povo americano, principalmente para os negros americanos, que não eram considerados cidadãos norte-americanos, mas na hora de precisarem deles para guerras, eles eram os primeiros a serem cotados e ainda eram colocados na linha de frente para morrer por uma nação que pouco se ligava para eles. Até parece que a gente está falando de 2020 e dos inúmeros protestos que têm acontecido ao redor, não apenas dos Estados Unidos, mas ao redor do mundo. É impressionante como a produção, que é dirigida e co-escrita pelo Spike Lee, não apenas nos traz para um momento histórico
tão doloroso e tão complexo dos Estados Unidos, à medida que faz um paralelo fantástico com o momento atual que a gente vive. Spike Lee é um cara que sempre abordou questões raciais em seus filmes, até pelo fato dele ser um cara negro nascido no bairro do Brooklyn. Ele é um cara que não apenas traz a sua própria vivência para suas narrativas, como também faz questão de jogar todos os holofotes para a comunidade negra, valorizando esse povo que é o povo dele, obviamente, enquanto, é claro, tem muitos cineastas que preferem ficar na margem e dar as costas e dar de ombros por uma situação e para uma comunidade que não apenas tem um valor gigantesco, mas tem uma importância social histórica enorme, fora dos Estados Unidos, ao redor do mundo todo e também, é claro, aqui no nosso país. Então, Spike Lee é um cara que já dispensa apresentações na forma como ele trabalha, seus filmes sempre têm um caráter denunciante e eu adorei a forma como ele conta a história de Destacamento Blood, porque ao fazer esse paralelo temporal, ele ainda aproveita essa circunstância para contar histórias particulares de 5 homens que não apenas são reflexos de uma guerra na qual eles nunca pediram para participar, como também faz um destrinchamento mesmo da própria psique humana desses personagens. Então a gente vai conhecer ali um pouquinho mais a fundo quais foram os reflexos, as circunstâncias e as consequências que a guerra trouxe para a mente e para a vida de cada um deles e para a forma como eles lidam com as circunstâncias agora como homens bem mais velhos e muito mais maduros do que na época que eles foram pro fronte de batalha. Então é uma percepção não apenas muito delicada e muito histórica, como também é uma percepção muito mais intimista. E eu adoro quando o Spike Lee faz relatos intimistas nos seus filmes, porque isso é um dos aspectos que mais torna os seus filmes não apenas identificáveis com a própria população negra mesmo, mas também identificáveis com o público de forma geral. Porque à medida que a gente vai conhecendo os problemas psicológicos, emocionais que cada uma dessas pessoas enfrenta agora como consequência dos traumas que eles sofreram lá no passado, a gente consegue entender também um pouquinho mais a dor dessas pessoas e até mesmo a gente se conecta a elas por meio de dores que no final das contas acabam sendo semelhantes, ainda que as vivências sejam completamente diferentes. Essa sensibilidade é uma sensibilidade que é selinho Spike Lee, é dele mesmo, e eu amo todas as vezes que ele traz um filme que vai a fundo na psique, porque quando a gente está falando principalmente de homens negros, é muito raro a gente ver uma abordagem um pouquinho mais complexa e delicada sobre como eles lidam com esses complexos, que são complexos psicológicos. É muito comum entre os homens negros ignorarem esse tipo de coisa e levarem as suas vidas como se eles não tivessem problemas e não tivessem sofrimentos. E eu acho bem legal porque o filme, ao tratar isso, acaba não apenas produzindo uma reflexão na própria audiência, como é também capaz de produzir em nós mesmos uma espécie de metanoia na forma como nós enxergamos as circunstâncias ao nosso redor e como nós encararíamos. É como se em alguns momentos a gente estivesse olhando no espelho. Eu, como uma mulher negra que veio de uma família negra também, né? Meu pai é negro, mas a minha mãe também é branquinha. Então, como uma família que tem muitos contrastes e como uma pessoa que tem um pouquinho de cada um desses lados, tanto do lado branco como do lado negro, eu consigo enxergar coisas da minha família na própria narrativa desses personagens. E para mim foi uma experiência que, particularmente falando, foi muito intimista para mim também. Em vários momentos eu tive percepções como se realmente eu estivesse enxergando coisas da minha casa, da minha família, da história da minha família negra, e foi muito legal ver o Spike Lee trazendo tudo isso para as telas. É um filme que se comunica com a gente do começo ao fim, dá uma aula de história social e política também dos Estados Unidos, e faz com que aquelas pessoas que ainda não entenderam a finalidade do Black Lives Matter comecem a realmente despertar e a entender por que essa luta é tão importante e por que Black Lives Matter de forma alguma anula a questão de todas as vidas importam. Eu não vou entrar nesse mérito aqui, mas eu quero dizer que o filme ele acaba sendo muito categórico e didático nesse sentido, fazendo também com que a própria experiência cinematográfica seja uma experiência muito rica. O trabalho de Spike Lee, gente, na parte técnica é essencial. A transição de cenas quando a gente vai pro passado, na guerra no Vietnã, e depois
depois a gente volta lá pro presente, no contexto atual onde os protagonistas estão, essas transições são feitas de maneira muito categórica, ao mesmo tempo que de maneira muito estilística, elas são muito autorais. E Spike Lee traz aqui os seus principais maneirismos, aquele movimento de câmera que dá a impressão de que os atores estão flutuando na cena, é um dos meus favoritos que ele costuma usar sempre nos seus filmes. Além disso, o ângulo mais projetado de cima para baixo é um ângulo que eu gosto pra caramba, porque não apenas dá uma sensação diferente para quem está assistindo o filme, como também distingue a narrativa e o teor do próprio diálogo que está acontecendo na tela. Ele faz isso também em Faça a Coisa Certa, faz isso em outros dos seus filmes também, e é um ângulo, é uma escolha de ângulo que ele usa, que não é apenas muito particular do estilo do Spike Lee, como também acentua o teor da narrativa, dando ainda mais corpo para os diálogos. É um filme que deixa a gente desarmado do começo ao fim, e por deixar a gente nessa posição totalmente desarmada, vai nos surpreender a cada novo momento. É um filme que é cheio de reviravoltas, não tem dó dos seus protagonistas, entre eles a gente tem ali o Chadwick Boseman e o Jonathan Majors, que é um ator que eu curto pra caramba. Então assim, os personagens ali não são poupados diante do Spike Lee, e eu gosto quando ele faz isso também, quando ele não tem medo de sujar as mãos na hora de contar a sua história. E por mais que a gente tenha esse viés do final feliz martelando na nossa mente, nós somos confrontados com uma realidade que é muito mais dura, que ela é muito mais ácida e dolorosa de ser digerida, mas ao mesmo tempo que também é essencial para promover mudanças. O filme, gente, olha, só nos seus 3 primeiros minutos é um soco, tiro, porrada na nossa cara, é realmente um enxerto gigantesco da história norte-americana em 3 minutos. Você vai receber uma quantidade absurda de informações no intervalo de 3 minutos, então se você quiser pausar, voltar, assistir a cena de novo, ir pra frente e depois fazer o mesmo movimento de voltar para reassistir, sinta-se à vontade para fazer isso, porque eu acho que muito mais do que uma experiência cinematográfica de entretenimento, Destacamento Blood é uma experiência sociocultural, histórica, de puro conhecimento. Se você quer estar bem informado e se você quer realmente contribuir para a mudança da forma como os negros são tratados ao redor do mundo, comece digerindo cada pedacinho de Destacamento Blood, porque é a aula do século que nós precisávamos neste exato momento que a gente está vivendo, e que, olha, Deus é tão bom, porque Spike Lee fez esse filme na velocidade da luz, assim, ele trabalhou em ritmo muito acelerado e conseguiu trazer esse filme exatamente para o instante em que a gente precisava, antes mesmo de todos esses protestos começarem. Obviamente, os problemas que os negros sofrem em virtude do racismo são históricos, são antigos, mas mais do que nunca, Destacamento Blood nunca foi tão necessário para a história da humanidade. E se você gostou desse vídeo, eu tenho certeza que você vai gostar de muitas outras coisas que tem aqui no canal também. Então não saia daqui do Flick Geek, continue comigo, clique numa dessas telinhas que vai aparecer aqui no lado e seja direcionado para mais coisas incríveis. Não esquece de me acompanhar lá nas redes sociais, estou no Instagram, no @RafaGomes, e lá no Facebook, no Flick Geek. Um beijo para todos vocês e Power to the people! Black Lives Matter!